até agora a gente sabe que quem cria campo magnético são ímãs permanentes, ímãs naturais. Até que no século XIX, por um acidente, um sujeito chamado Ørsted, né, ele percebe que quando eu tenho uma corrente elétrica passando por um fio, esta corrente é capaz de desviar uma bússola. Uma bússola que estava orientada em relação à Terra, não é? Por quê? Porque a Terra tem um imão, lembra disso? Tem um magnetismo. Uma bússola se aponta segundo aquele desenho. Aí ele tinha uma bússola e estava passando próximo de um fio por onde passava uma corrente elétrica. Vocês viram que é uma corrente elétrica, não é isso? É um movimento de cargas dentro de um fio. Aí ele percebe que a bússola sofre uma deflexão. Casualmente, ele estava descobrindo algo importantíssimo, né? Sabe que muitas vezes grandes descobertas são feitas ao acaso, né? Esse é um deles. Então, a percepção, é claro que você precisa ter uma mente preparada para saber que aquele acaso está vinculado a algum fenômeno novo, né? É o caso desse sujeito. Então, ele percebe o seguinte: imagina que aqui eu tenho um fio por onde circula uma corrente elétrica aí. Quem está gerando essa corrente elétrica? Bom, uma bateria, né? Eu pego uma bateria, ligo um fio e eu tenho corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, tentar desenhar tridimensionalmente, ele percebe o seguinte: ao colocar o ímã nessa posição, ele que estava orientado segundo a Terra passa a se orientar assim agora, em torno desse fio. Entende esse desenho? Uma corrente e um plano perpendicular à corrente. Está vendo esse plano perpendicular à corrente? Então, eu vou pegando, aqui está a corrente, por exemplo, o giz branco. Aqui está o ímã, o giz amarelo. Conforme eu vou rodando o ímã, ele vai se orientando em torno do fio. Se eu desligar a corrente elétrica, desliga a corrente, ele se orienta com o campo da Terra. Liga a corrente, ele se orienta com o fio. Imagina que o fio está atravessando o plano do quadro negro. Tá? Eu vou desenhar assim, ó. A corrente. Sabe o que eu estou simbolizando ali? Um fio saindo do quadro, perpendicular ao quadro, e a corrente vindo para fora do quadro. E eu vou colocar os ímãs nesta posição. Tá? Ele vai perceber então que os ímãs vão se orientar assim, ó. Aquela parte pintada é o polo norte da minha bússola. Eles vão se orientar assim. Uma pergunta: o que você espera que aconteça se eu desligar a corrente elétrica? Volta todos a se orientarem com a Terra. Correto? Então, por exemplo, se o norte estiver lá para cima, eles vão todos orientar para lá. Ou se o norte estiver para lá, vão todos se orientar para lá. Aí eu ligo a corrente, eles vão se orientar dessa forma aí. Olha que descoberta. O que ele está descobrindo? Ørsted. Que quem cria campos magnéticos são correntes elétricas. Correntes elétricas são capazes de gerar campos magnéticos. Essa é uma grande descoberta. Por exemplo, é possível você criar um ímã desta forma aqui, só usando fios e baterias. Como é que eu faço isso? Eu pego, por exemplo, o que se chama de uma bobina. Pega um carretel de linha. Sabe esse carretel de linha? Carretel? Não é? Pega um carretel de linha, só que você enrola ele com um fio de cobre. Pega e enrola ele com fio de cobre. Dá N voltas aqui com fio de cobre. Aí permita que aqui circule uma corrente elétrica. Então a corrente I, ela vai dando, né? Vai circular o fio todo e vai sair por aqui. Este cara passa a virar um ímã. Ele é um ímã. E é um ímã muito parecido com este ímã aqui. As linhas de campo, nesse caso, elas são assim, ó. Aqui está o Polo Norte e aqui está o Polo Sul. Olha que legal isso. Desliga a corrente.
que acontece com esse ímã? Ele desaparece. Liga a corrente. Virou ímã de novo. Um ímã igual a esse. E claro, ele pode ser um ímã bastante forte, potente. O que eu preciso fazer para ter um ímã muito potente aí? Aumentar a corrente. Alguém já viu em filmes um aparato assim? Eu tenho lá sucatas, carros. Aí vem lá um braço, pega essa sucata e move ela para cá, soltando ele. Já viram isso, não? Como é que se faz aquilo? Como é que eu prendo uma carcaça metálica de um carro, por exemplo, tiro ele daqui e levo ele para cá e solto ele? Magnetizando é o termo. Então, você liga a corrente. Ligou a corrente, virou um ímã. Ele atraiu lá a carcaça metálica, né? Levou para um ponto. Como é que eu solto a carcaça agora? Desliga a corrente, ele cai. Já não tem mais magnetismo, né? Isso tem o nome de um eletroímã. Um ímã gerado por correntes elétricas, né? Onde você pode controlar isso. Esse é o eletroímã. Então, Oersted percebe o seguinte, então, na verdade, quem origina o campo magnético são as correntes elétricas. Aí a pergunta natural, mas será que eu tenho correntes elétricas dentro desse material? Eu sei que eu tenho matéria, tem cargas, né? Tem átomos. Será que eu tenho correntes? Lembra aquela hora que eu estava dizendo que você, inclusive, falou que o elétron é um ímãzinho pequeno? Da mesma forma, tem alguns átomos, né? Em particular, ferro, cobalto, níquel. Eles têm um magnetismo. E o que acontece nos ímãs como esse, são que esses pequenos magnéticos, esses átomos, estão todos eles alinhadinhos lá dentro. É uma matéria especial. Enquanto que na maioria dos materiais, esses magnetos, que são os átomos, estão em alinhamento completamente aleatório, neste material não, eles estão todos alinhadinhos, dando voltas para o mesmo lado, né? Então, você tem uma corrente interna, na verdade, que gera esse ímã. A explicação é um pouco mais complicada do que isso, está acima do nosso nível, mas é bom saber que ali dentro você tem uma espécie de corrente elétrica assim. O que Oersted descobre, na verdade, é esse fenômeno. Bom, quem gera campos magnéticos são correntes elétricas.